Oi, gente, tudo bem? Estamos mais em um vídeo sobre concurso público, hoje para falar sobre um assunto que vai ser cobrado na prova da DataPrev, que você não encontra muito material por aí. A gente vai fazer dois vídeos, né? A gente vai fazer um vídeo mais curto para todo mundo do canal, e eu vou fazer um vídeo maior, mais detalhado para os membros, tá? A gente vai falar hoje da linguagem COBOL, tá? Bom, gente, a linguagem COBOL é uma das linguagens bastante usada em mainframes, né? Se você pegar, hoje ainda é bastante usada nas empresas. Muita empresa ainda usa mainframes no seu processamento, pelo seu poder, pela sua velocidade de processamento, ou pela a quantidade de informação que esse tipo de servidor, né, a gente pode dizer assim, consegue processar. E aí o que a gente vai fazer hoje, como esse assunto vai ser cobrado na prova da DataPrev e é cobrado em outros concursos ainda, tá? E é um assunto que tem uma carência de material, é responder algumas perguntas e respostas sobre COBOL, tá? Ok, basicamente. O COBOL significa Common Business Oriented Language, certo? É uma linguagem comum para negócio, né? Certo? Orientada para negócio. Então, o COBOL se foi e ainda é uma linguagem bastante usada para setores financeiros, para setores comerciais, para bancos, para agências de seguro, né? Eles utilizam bastante a linguagem. Tá? O COBOL é uma linguagem que a gente pode considerar de terceira geração. Ela não é tão sofisticada como a linguagem Python, por exemplo, né? Que era de quarta geração, tá? Um R da vida, um SQL, tá? Mas é uma linguagem que já é estruturada, já tem comandos, né? É diferente da linguagem de segunda geração como Assembler, tá? Depois eu vou falar um pouquinho de linguagem de quinta geração, né? Como o Mercury e o OPS 5, tá? E aí, o COBOL foi criado em 59, durante uma conferência entre o governo americano e algumas empresas, dentre elas a gente destaca a IBM. Na verdade, tinha um comitê formado por três empresas, que é a IBM, a RCA, né, a Sylvania Electric Products, tá? E aí saiu a linguagem COBOL na época, tá? E com o tempo ela foi remodelada para usar a orientação a objeto. A linguagem COBOL, ela é estruturada, ela, de sua forma nativa, não dá suporte à orientação a objeto. E aí tem um problema, né? Se a banca cobrar isso numa prova, fica problemático dizer, a princípio ela não é orientada a objeto, mas ela tem plugin de suporte à orientação a objeto, tá? É basicamente isso. Inclusive tem uma questão que a gente vai abordar aqui sobre isso, tá? Bom, vamos lá, vamos fazer algumas questões, né? O COBOL é amplamente utilizado em aplicações científicas devido à sua capacidade de cálculos complexos. Gente, vamos lá, vamos responder essa pergunta, né? Apesar do COBOL realmente ele consegue fazer cálculos complexos, o foco dela não é as aplicações científicas, tá? Aplicações, linguagens como Fortran, Python e MATLAB são mais populares no meio científico, e o COBOL, como o próprio nome diz, ela é mais voltada para ambientes e aplicações comerciais ou aplicações de negócio. Então a questão está errada, né? É uma pegadinha. Então, basicamente, o COBOL é uma linguagem mais usada no setor comercial que no setor de pesquisa, como é, por exemplo, o Fortran, Python e o MATLAB. Vamos a outra pergunta, né? Os programas COBOL são escritos em estilo livre, o que significa que a formatação não é importante? Certo ou errado? Gente, errado. O programa COBOL escrever estilo livre significa que a formatação não é importante. O que basicamente no COBOL não é verdade, porque ele utiliza um layout fixo, né? O formato de layout. As linhas do código do COBOL precisam seguir um padrão rígido de posicionamento das colunas, das estruturas de código, tá? Então a questão está errada. É importante notar que um programa em COBOL é formado por 4 grandes blocos, tá? Existe o Identification Division, que serve para identificar o programa do computador e algumas informações documentais. O Environment Division, que descreve os periféricos que serão utilizados. O Data Division, que descreve os dados que são utilizados pelo programa, né, os seus formatos, né, e as constantes necessárias. E o Procedure Division, que é o algoritmo em si. Então, o COBOL é uma linguagem que estrutura bem os seus programas, tá? Para a época é bem bacana, porque já vem documentação, ambiente, dados e procedure no mesmo bloco, em blocos separados, mas no mesmo programa, de forma clara, né? O que eu acho isso uma vantagem do COBOL, apesar de ser, a meu ver, ser impraticável nas linguagens de hoje, nos problemas que a gente ataca hoje, tá?
problemas mais complexos, como machine learning, né, fica difícil de você obrigar a todos os casos a seguir esse tipo de formato, tá? Você pode ver o programa COBOL aí do lado, eu tenho o Identification Division, aí eu tenho o nome do programa, o Hello World, o Data Division, que eu tenho aí o Working Storage Section, né, e as sessões aí que vão ser trabalhadas, e o Procedure Division, que aí no caso eu estou atribuindo 10 para o X, 25 para o Y, a linha ADD XY given Z, a mesma coisa que eu dizer Z é igual a X mais Y, e o display, ele basicamente mostra o resultado do programa, tá? Então aí é um exemplo bem clássico de programa em COBOL. Vamos mais algumas perguntas de concurso, né? Primeira pergunta. O COBOL não possui suporte para manipulação de arquivos de dados, certo ou errado? Bom, gente, a questão está errada. O COBOL possui suporte, né? Ele é gerenciado por meio de estrutura de dados, que chamamos de registros e arquivos, né? A gente tem isso no COBOL. E o COBOL é uma linguagem de programação que foi projetada principalmente para processamento de dados e sistemas empresariais. Então ele tem vários recursos, né? Ele tem registros, né? Os registros são estrutura de dados que representam o conjunto de informações relacionadas. Eles podem ser definidos de dados e programas usando uma cláusula chamada record, que eu vou falar em outro vídeo, ou para quem for assinante no vídeo estendido. Cada campo de dados em um registro é definido por um nome, um tipo e um comprimento, ou seja, você consegue, como no banco de dados, definir dentro do registro, dentro do arquivo, o nome de cada campo, o tipo e o tamanho dele. E eu tenho arquivos no COBOL, né, arquivos de entrada que são inputs e arquivos de saída que são outputs. Os arquivos podem ser organizados de diferentes maneiras, né? Pode ser sequencial, indexado, relativo, depois eu vou falar sobre isso. E eu tenho acessos ao COBOL com read e write, ou seja, tem toda a estrutura para manipulação de arquivos e registros, tá? Então a questão tá errada, né? Basicamente isso. Vamos prosseguir. Então a questão está errada, né? Assim, a próxima questão: os programas COBOL podem ser compilados e executados em qualquer plataforma sem necessidade de adaptação. Isso está errado também. O COBOL ele é voltado para algumas plataformas, principalmente para o mainframe. Você consegue rodar COBOL em plataformas baixas, né? Perdão, em máquinas que não são mainframes? Consegue, mas não é o ambiente natural desse tipo de linguagem, tá? Certo? Então a questão está errada, tá? Ele não pode ser compilado e rodado em qualquer plataforma sem adaptação. Para você rodar no PC comum precisa de adaptação, precisa de adaptação da própria linguagem COBOL, tá? E aí vamos para outra questão, né? O COBOL foi desenvolvido na década de 50 e ainda é utilizado em sistemas legados de muitas empresas. Sim, ele é utilizado ainda em sistemas legados de muitas empresas, tá? Ou seja, o COBOL é usado hoje em muitas empresas, principalmente pelo uso do mainframe, que não foi descartado na grande maioria de empresas, principalmente da área de finanças e financeira, bancos, etc. Bom, gente, vamos às últimas questões desse vídeo. Eu vou fazer mais vídeos de questões para concurso, né? Esse é para a linguagem COBOL, vai cair no concurso da DataPrev. E quem for assinante vai ter a versão estendida desse com mais questões, com muito mais questões. Inclusive, eu vou fornecer as questões na descrição do vídeo para você usar no Anki, para quem for assinante, tá? O COBOL é uma linguagem exclusivamente procedural, não permitindo programação orientada a objeto. Isso é falso e verdadeiro ao mesmo tempo, e aí que é complicado. A gente precisa saber o que a banca vai pedir, e eu não me recordo de ter visto a Sebrasp pedindo uma questão desse tipo ainda. O fato é, ela não é orientada a objeto nativamente. Se tiver a palavra nativa, você já pode descartar, mas ela tem plugins que permitem com que a linguagem seja orientada a objeto. Então, nesse ponto aí, ela pode ser certa ou errado, tá? Então, não tem uma resposta certa, é parcialmente correto, mas é também parcialmente errado, tá? Fica difícil. A dica é, se tiver nativo, ela não é orientada a objeto, tá? Existem plugins que permitem que o COBOL trabalhe se orientado a objeto, mas nada tão sofisticado como Python ou Java, por exemplo. Então, a questão de certa forma está errada, tá? Se você pela letra está errado, mas é passível de discussão. Esse é o tipo de questão que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se tiver, vai depender do que a banca vai olhar. Eu vou tentar procurar mais informação sobre como a banca, se tem alguma questão que eu não encontrei sobre isso, e eu retorno, tá? Em COBOL, a palavra perform é usada para criar loops e repetições? Sim, o perform é usado para criar loops e repetições. Para quem for assinante, eu vou mostrar alguns
vídeos do código usando Perform, né? E é para isso. Gente, estamos terminando mais esse vídeo. Eu vou também procurar agora lançar vídeos de questões para estar ajudando vocês do estudo dos concursos, né? Principalmente de assuntos que não são cobrados muito no Estratégia Concursos, no GRAM, né? Com as coisas mais complexas de ciência de dados, COBOL, que você não vê muito por aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. De novo, é importante que você participar do canal, né? Para ele crescer, para te manter ele ativo. Então, é importante que você dê o like no vídeo ou dislike, se precisar. Sugestões e críticas são bem-vindas, tá? Assinar o sininho para receber os novos vídeos. Nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, isso é importante. Espero que vocês tenham gostado. Deem sugestões e até o próximo vídeo. Até mais.